né? E a gente recebe hoje o imunologista e clínico geral Roberto Zeballos, que muito nos honrou com a sua participação no programa de estreia aqui do Opinião no Ar, lá em 28 de setembro do ano passado. Doutor Zeballos, muitíssimo obrigado por uma nova participação aqui no Opinião no Ar. Bom dia ainda para o senhor. A gente tinha esperança naquela época que, em setembro do ano passado, que em dezembro a gente estaria comemorando Natal, o Ano Novo, todo mundo mais tranquilo. E, infelizmente, continuamos nisso, né, doutor? Resumidamente, o que a gente descobriu nesse tempo, o que está funcionando, né, o que fizemos errado? Muito obrigado pela participação, agradeço mais uma vez. Então, primeiro, eu só preciso dizer que eu sou doutor em imunologia, porque para ser imunologista tem que estar registrado, apesar de eu ter dado aula, ter tido um título de doutorado feito no exterior. Mas, de qualquer modo, isso é só para uma questão burocrática. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que nós temos algumas boas notícias em relação à transmissão, temos algumas boas notícias em relação ao tratamento, e eu não vou nem falar de trabalhos científicos, eu vou falar da nossa experiência pessoal. Eu já vi pelo menos, eu e a minha equipe, 2.500 casos. Se você considerar fatalidades, eu sempre falo que o que mais causa fatalidade é o tratamento tardio, eu falo desde lá atrás, e a nossa previsão não estava errada não, Lacombe. Você vê que em setembro do ano passado ocorreram, já fomos abrindo, o pessoal entrava nos ônibus com máscara, e isso não causou boom. O que causou um segundo boom foi justamente aquelas pessoas que estavam escondidas na Baronesa, em Avaré, e aí voltaram nas festas. O que ficou muito claro na transmissão é que o aerosol, é muito fácil você ver isso nos casamentos, nos eventos. E aí teve uma pequena onda em novembro, dezembro. O que atrapalhou foi essa cepa P1, que ela transmite muito mais, e foi um pouco atípico fora do que se observa na natureza. Ela ocorreu 15 adaptações adaptativas, 15 mutações adaptativas em 9 meses. Isso surpreendeu a todos, tanto na Inglaterra, quanto na África, quanto em Manaus, e aí um pouco no Rio. O que nós aprendemos, que é uma notícia que eu queria falar aqui para vocês em relação à transmissão. Ficou muito claro, segundo os trabalhos do CDC e segundo aquilo que eu observo, que é só lavar as mãos e usar as máscaras em locais fechados. E ficou muito claro, eu vou falar do que os estudos falam, mas do que eu observo. Porque o que eu observo, mais de 3.000 casos que a gente viu, vale muito mais do que qualquer trabalho de quem só lê estudo e não vê paciente. Então, por exemplo, se um astrônomo fala para a gente que o Sol é verde, você vê o Sol amarelo todo dia, você vai questionar. Foi assim lá atrás, no início do corticoide, quando eu fiquei 3 meses brigando, porque eu estava vendo, eu entendi o mecanismo da doença, que era uma doença mais imunológica. Na primeira cepa, eu tinha orgulho de não entubar ninguém. Com essa nova cepa, a gente acaba tendo que entrar com assistência ventilatória, porque tem muito mais carga viral, por isso que alguns jovens estão sendo internados, porque o que causa o problema dessa doença é a inflamação.